Boa noite, meu nome é Cristiana Azevedo, sou estudante de Biomedicina da Faculdade Madre Thaís e estou representando um grupo composto por Agna, Breno, Laila e Nizam. Somos alunos da turma de Virologia do 5º semestre da professora Zulane Lima. O primeiro coronavírus descoberto foi no ano de 1937, que foi o vírus da bronquite infecciosa IBV. Entre os anos de 1946 e 1951 foram descobertos outros tipos de coronavírus capazes de infectar apenas animais. O primeiro caso de coronavírus isolado em seres humanos foi no ano de 1960. O primeiro coronavírus capaz de infectar humanos foi no ano de 1965, que foi o HCoV estirpe B814. Ao visualizar esse vírus em microscópio, foi visto que a morfologia dele era muito parecido com o vírus da bronquite infecciosa, descoberto no ano de 1937. Esse vírus possui uma estrutura circular com espículas na sua superfície. Ele possui RNA de fita simples e polaridade positiva. Os cientistas, ao verem que esse vírus parecia uma coroa, denominaram o nome dele de coronavírus. Em 2002, ocorreu o primeiro surto da doença, a síndrome respiratória aguda grave, SARS. Em 2003, os cientistas descobriram outros 3 tipos de HCoV e 10 anos depois da descoberta do SARS, teve a descoberta do MERS, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio. E atualmente, tem o SARS-2, que foi descoberto no ano de 2019. A ordem desse vírus é Nidoviralis, a família Coronaviridae e o gênero Coronavírus. Os tipos de gênero que infecta humanos é o Alphaviridae e o Betaviridae, e também o Torovírus, que não faz parte dessa mesma família, mas também que infecta humanos. A classificação antiga. Os tipos de vírus que infectam o homem é o HCoV 229E, HCoV NL63, HCoV OC43, HCoV HKU1 e o SARS-CoV. Os demais tipos infectam os animais, como o cão, o porco, o rato, o peru, entre outros. Aqui é a epidemia do SARS-CoV. A epidemia do SARS-CoV, que começou em Bangkok, na China, ocorreu entre o ano de 2002 e 2003, mas acometeu 29 países e 5 continentes, infectando aproximadamente 8.400 pessoas, tendo 900 óbitos. A maior parte das pessoas que foram infectadas foram na Ásia e no Canadá. O MERS-CoV, que foi entre o ano de 2012 a 2015, o MERS-CoV, ele infectou 2.500 pessoas, tendo 850 óbitos. Ele começou na Arábia Saudita e o seu nome era EMC-CoV. Porém, por atingir vários países do Oriente Médio, aproximadamente 27 países, e mudou seu nome para MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E o SARS-CoV-2, que é a atual pandemia, ele atingiu mais de 180 países, tendo mais de 3.400.000 pessoas infectadas, tendo mais de 240.000 mortes. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com mais de 1.200.000 casos de pessoas infectadas e mais de 66.000 óbitos. E em segundo lugar está a Espanha, com mais de 220.000 pessoas infectadas e mais de 25.000 mortos. E em terceiro lugar está a Itália, com 210.000 pessoas infectadas e mais de 28.000 óbitos até o momento. O Brasil encontra-se em 10º lugar, com aproximadamente 93.000 casos de pessoas infectadas e mais de 6.500 óbitos até o momento. A patogênese.
Esse vírus ele começa a sua replicação nas células epiteliais do trato respiratório entérico. O SARS-CoV ele é considerado estável no meio ambiente e tem mais facilidade de causar infecções sistêmicas. O SARS-CoV, o SARS-CoV-2, ele é o tipo de coronavírus que tem maior patogenicidade e causa mais infecção. Ou seja, é mais fácil da pessoa pegar esse vírus, né? A transmissão é muito fácil. Ele atinge as vias aéreas superiores e as células epiteliais alveolares, causando injúria pulmonar. Além de atingir os pulmões, também ele atinge outros órgãos. Foi encontrado partículas desse vírus nos rins, no fígado, no intestino delgado e nas fezes. Estudos estão vendo aí para ver se tem métodos de diagnóstico através das fezes, porque atualmente é mais através do sangue ou das secreções nasal ou orofaringe. Também foram detectados esse vírus, o SARS-CoV-1, no baço e no tecido linfóide. Também foi visto que esse vírus é capaz de destruir os nossos linfócitos B e T, que é responsável por proteger o nosso organismo, né, contra os vírus e os outros agentes infecciosos externos. O SARS-CoV ele causa infecções em humanos, camundongos, furões, hamsters, gatos e macacos. O SARS-CoV-2 infecta apenas humanos e morcegos e atualmente foi descoberto que ele infecta também os cães. Mas é comprovado que os humanos podem pegar de humano para humano, né, ou através do morcego. Mas ainda não tem estudos que apontam que os cães possam transmitir esse SARS-CoV-2 para as pessoas. O MERS-CoV, diferente do outro que tem maior patogenicidade, o MERS-CoV tem maior mortalidade, né? Ele tem maior chance de morte e atinge principalmente homens e idosos. A transmissão dele é de humano para humano ou do camelo para humano. Processo infeccioso. Foi também visto a presença de macrófagos, né, entre os tecidos que estavam infectados por esses vírus. E também foram vistos citocinas que foram liberadas através de células dendríticas que estavam infectadas. São elas a IP10, MCP1, MP1A, HANTS e MCP2, TNF-alfa e IL-6. Manifestações clínicas. O MERS-CoV ele causa febre, calafrios, dores musculares, tosse, diarreia, vômito e dores abdominais. O SARS-CoV-2 causa febre, calafrios, dores musculares, tosse, mialgia, dores de cabeça e dores abdominais. O SARS-CoV-2 também foi visto que 20% das pessoas que se infectam são assintomáticas, ou seja, grande parte não tem sintomas. Os que têm sintomas, a maioria são tosse, febre, fadiga, congestão nasal, coriza, dor de garganta, dor de cabeça, diarreia, cansaço e dificuldade de respirar, devido mesmo aos trombos que formam nos pulmões, né, evitando a passagem de respiração para essas pessoas, que é muito comum. Diagnóstico. O diagnóstico do SARS-CoV-2, esse diagnóstico, né, começa através da análise clínica do paciente, né, dos sintomas, se ele percorreu por lugares onde estava tendo epidemias, aglomerações de pessoas, e também através do teste rápido, que é feito através do capilar sanguíneo. Esse teste tem alta probabilidade de dar falso negativo e também ele é o mais apropriado ele ser feito depois do 6º dia de sintomas do paciente, né? O PCR, ele é um dos melhores métodos para se detectar o vírus, que é através da secreção nasal ou da orofaringe. Ele detecta o próprio material genético do vírus, entendeu? Então, todos esses métodos
todos esses vírus pode ser utilizado esse método que vê o próprio material genético do vírus. Além desses métodos, tem também o exame de sangue, que tem o ELISA e o imunofluorescência, que ele detecta a reação antígeno-anticorpo, e também é muito eficaz esse método. E o PCR você pode fazer no caso de ser diagnóstico IgM, que é o marcador de infecção aguda normalmente no 7º dia de infecção, né? A partir dos 5 dias que tem os sintomas você faz. Agora, a partir dos 14 dias você já detecta o IgG, que é o marcador de memória, né? Ele, no caso, demonstra que você já tem infecção há mais de 14 dias, né? Porque ele é um marcador de infecção crônica. Mas depois do 21º dia, o marcador IgM desaparece. Mas aí o seu organismo detecta o IgG, que mostra que é tipo a memória que vai, quando você for infectado de novo pelo mesmo vírus, o seu organismo vai reconhecer essa partícula. O MERS-CoV e o SARS-CoV, além da análise clínica do paciente, né, que também pode ver se tem coloração azul no rosto e nos lábios, né, desse paciente. Também faz o PCR, que é o método que pega a secreção do nariz, e através dessa técnica faz os exames para ver o material genético desse vírus. A prevenção. O melhor método de prevenção, né, dessas doenças é evitar aglomeração de pessoas, né? Onde estiver tendo surto, melhor se fazer o isolamento. Quando for sair, para você se prevenir, o mais indicado é você usar máscaras. Sempre que tiver contato com algum objeto ou pessoa, você lavar as mãos ou passar álcool 70. Sempre que for tossir, cobrir o nariz, né, com o braço. E também sempre manter os ambientes do celular ventilados, né? E evitar também manusear, dividir objetos pessoais com outras pessoas. A prevenção. O SARS-CoV-2, como está sendo um surto atual, vários cientistas estão atrás de uma vacina, né? Para poder acabar com tudo isso. Então, existem seis vacinas que estão aí em processo, né, de testes em humanos, para poder começar, né, começar a busca para a cura. Cada uma dessas vacinas estão sendo testadas de forma diferente, né? Umas estão usando vírus inativados, atenuados ou fragmentados. Em outras está usando apenas um pequeno segmento do código genético do vírus ou pequena parte da proteína desse vírus. Outros estão cultivando o DNA, né, a partir de bactérias, dos plasmídios, para tentar também fazer essa vacina. E outras estão usando até o adenovírus também, que é o vírus que causa um resfriado comum. Então, está usando esse adenovírus como vetor para tentar produzir também uma vacina contra esse coronavírus. Além disso, também existem outros métodos que estão sendo utilizados, né, através de várias formas diferentes, usando células dendríticas, entre vários outros. 2 dessas vacinas estão sendo testadas nos Estados Unidos, 2 na China, 1 no Reino Unido, e no Brasil está tendo a vacina terapêutica. A vacina terapêutica está utilizando plasma sanguíneo de pessoas que já foram infectadas com esse vírus, e assim utilizando em pessoas que estão infectadas, tentando ver se consegue combater esse vírus, né, na pessoa. Trazendo a cura, né? Usando como tratamento. Muitas pessoas já estão tendo muitos benefícios e boas respostas através dessa vacina terapêutica.
O tratamento do SARS-CoV e do MERS-CoV é através de ribavirina mais esteroides, ventilação mecânica mais oxigenação. E no SARS-CoV-2 está sendo utilizada a ventilação mecânica mais a oxigenação e Remdesivir, que está sendo super utilizado nos Estados Unidos. Também está usando a cloroquina e anticoagulantes. Também está usando o hidroxicloroquina associado à azitromicina, que também está trazendo ótimos resultados aos pacientes. A azitromicina, para quem não sabe, é antibiótico. E também está sendo utilizado outros tipos de medicamentos. E, na verdade, todos esses medicamentos já eram utilizados em outras doenças, como o caso do medicamento utilizado contra o vírus do HIV. Também é utilizado contra o coronavírus, que é a combinação do Liponavir com o Ritonavir. Todos esses medicamentos eram utilizados em outras doenças. O Remdesivir já era utilizado contra o Ebola também. No coronavírus ele é utilizado 2 vezes por dia, de 5 a 10 dias. O hidroxicloroquina e a cloroquina já era utilizado em outras doenças, como a malária, lúpus, artrite reumatoide. E então todos esses medicamentos já eram utilizados porque não tem medicamento ainda específico para o coronavírus. Então, medicamentos utilizados contra o HIV, contra a artrite, contra a malária, contra o Ebola, auxiliam porque existem vários fatores semelhantes, né? Os medicamentos mais utilizados também contra o coronavírus são medicamentos que acabem com os sintomas da pessoa. Todos são paliativos. Então, medicamentos também contra dores de cabeça, que é um sintoma do coronavírus. Medicamento contra dores musculares, que é outro sintoma do coronavírus. Então, todos esses medicamentos são paliativos, porque não existe ainda para nenhum dos tipos de SARS-CoV e de coronavírus, não existe ainda um medicamento específico. Todos estão em tratamento, na verdade, em análise, né? Os cientistas estão estudando, todos estão em estudo. O SARS-CoV-1 tinha um antiviral, que era muito utilizado também, trouxe vários resultados, mas não tem ainda aquele tratamento específico. O anticoagulante é porque quando a pessoa está em estado avançado da doença, os vírus criam feridas no nosso organismo, nos tecidos dos órgãos. Então, o nosso sistema imune tenta acabar com essas feridas, formando coágulos no nosso organismo. E esse coágulo impede a respiração, impede o fluxo. Então, o coágulo, que forma também trombos, causa o que chamamos de estado avançado da doença, que é a falta de ar, o sintoma que mais indica que a doença está avançada, né? Estado já avançado. Então, a heparina, que é o anticoagulante contra esse coronavírus, impede a formação desses coágulos, né? Destrói esses coágulos, fazendo com que o paciente volte a respirar normalmente, evitando assim a utilização de ventilação mecânica. Como eu falei, todos os medicamentos são apenas paliativos, não tem ainda tratamento específico. E a pessoa não deve se automedicar. Por quê? Todos esses medicamentos têm também efeitos adversos e efeitos colaterais. Então, a partir do momento que a pessoa acha que tem coronavírus, está sentindo uma dor muscular, uma falta de ar, utiliza esses medicamentos, a pessoa pode agravar a situação dela, podendo até ter problemas que não tinha. Então, o mais indicado quando você sentir qualquer tipo de manifestação clínica é ligar para a assistência epidemiológica, que eles vão te auxiliar. Se você vai ao posto, se você vai ao serviço emergencial ou não. Por quê?
Você só deve ir à emergência se você tiver com falta de ar. É o único sintoma que você deve procurar urgência médica. Então, o porquê? Quando você sentir os sintomas da doença, o pessoal do serviço epidemiológico vai te auxiliar e vai passar o exame que é mais específico para os dias, o tempo que você tem de sintomas. Se é o ELISA, se é o PCR, né? Se é o teste rápido. Então, a depender do seu sintoma, ele vai passar o diagnóstico mais preciso, né? E então, a partir do momento que você não sente ainda os sintomas específicos e você acaba tendo o risco de se contaminar ou de contaminar outra pessoa. Então é isso, né? Não se medique, se sentir qualquer coisa, fique em isolamento e se for sair, use máscara, se previna. E é isso, obrigada.